plenário aprova a mensagem que limita a concessão de incentivos fiscais no estado. Rio de Janeiro pode ter um fundo estadual de proteção dos animais. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão Especial de Defesa dos Animais vai apresentar um projeto de lei para criar o Fundo Estadual de Proteção aos Animais. Nesta quarta-feira, a comissão debateu o projeto de lei do deputado Bruno Dauaire, que pretende criar um Código Estadual de Defesa e Proteção dos Animais. A proposta em discussão na Alerj determina regras para o abate de animais em matadouros e frigoríficos e também para a utilização deles em laboratórios científicos, em espetáculos e eventos culturais. O objetivo da audiência foi ouvir representantes da sociedade civil para aprimorar o projeto. Para o advogado voluntário da Suípa, a iniciativa tem boa intenção, mas precisa ser reavaliada, pois trata de alguns temas que já têm lei específica no âmbito federal. Júlio Goulart falou ainda sobre a importância da aprovação de um projeto de lei do deputado Paulo Ramos, que determina a colocação de microchips em animais domésticos. Se você fala de abandono e maus tratos, é fundamental você associar aquele animal a determinado responsável. Senão, como é que fica a punição? Quem abandonou? Quem é que praticou isso? Se você não tiver alguma coisa filmada, não tem como. Então a microchipagem é fundamental, isso já existe. Se você quiser viajar, você tem que microchipar seu animal. Em vários países existe a microchipagem. Aqui em Niterói, de modo pioneiro, você tem a microchipagem. Então a minha participação aqui é no sentido de adequar essas leis para não ter conflito com outras leis hierarquicamente superiores e também para atender de fato à proteção dos animais. A deputada Ana Paula Rechuan falou sobre a importância de mobilizar os municípios. Quem trata diretamente com o animal são as secretarias municipais. Então é importante ter esse envolvimento, inclusive amarrar dentro de um projeto de lei, como foi colocado até pelo deputado Paulo Ramos, uma estrutura mínima que os municípios tenham que ter para atender e para dar os cuidados aos animais. No estado do Rio, existe um fundo de defesa dos animais voltado para o ressarcimento de produtores que tenham animais abatidos em decorrência de doenças, que nunca foi regulamentado. A ideia da comissão é criar um novo fundo que tenha o animal como foco. Está muito claro que nós temos que desvincular um fundo que é da agricultura para a questão de ressarcimento a produtores que por acaso venham ter seus animais abatidos, do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Animais, que será criado por lei por iniciativa da comissão. Nós temos uma legislação muito antiga que data do ano de 2002 e que precisa ser atualizada aos novos tempos, e na reunião recebemos excelentes sugestões de representantes da sociedade. Vamos dar desenvolvimento. Nesta quarta-feira, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio debateu a eficiência energética em prédios públicos para que o Estado avance ainda mais no tema. O Marco Legal de Eficiência Energética foi publicado em 2001, com o lançamento da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. No mesmo ano, um decreto regulamentou a lei. Os níveis máximos de consumo de energia ou mínimo de eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia devem ser estabelecidos com base em indicadores técnicos e regras específicas. Durante o encontro, esta arquiteta fez uma apresentação sobre os programas de eficiência energética e de etiquetagem. A etiqueta PBE Edifica para edificações já é aquela etiqueta, é o mesmo método das etiquetas que já temos para equipamentos que consomem energia. É importante no sentido de que as edificações hoje no Brasil, elas consomem consomem metade do consumo de energia elétrica total. Então é importante nesse sentido de reduzir esse consumo dessa parcela de consumidores antes mesmo de se pensar em expandir o sistema. Para o arquiteto da Eletrobras, o Brasil ainda precisa evoluir e, segundo ele, o processo de etiquetagem nos aparelhos consumidores de energia está passando por mudanças significativas. O que ele
prevê é que a qualidade da informação para o usuário vai ser uma melhor. Então vai ser mais próxima da realidade por um método mais simples. Além disso, existem algumas informações adicionais que vão ser mostradas na etiqueta. Por exemplo, geração de energia renovável, por exemplo, emissão de gases de efeito estufa, que a gente passa a ter um resultado em consumo, que não havia antes. O resultado em consumo é muito interessante para o consumidor, porque dá um parâmetro de quanto a edificação deve consumir quando construída. Em 2015, o tema energia solar avançou no estado, com a aprovação na Alerj da lei que criou uma política de incentivos fiscais para a compra de materiais de produção de placas fotovoltaicas e desconto na conta de luz por uma década. Para a subdiretora do Fórum, o debate é fundamental para ajudar no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, a Câmara de Energia definiu como uma das metas desse ano sugerir ações para a eficientização energética dos prédios públicos. E o que a gente identificou é que o governo já tem uma rede de sustentabilidade que tenta mobilizar os órgãos públicos e a ideia é que na próxima reunião essa rede traga a sua experiência. O que a gente fez até agora foi consolidar um caminho chamando também outras instituições que têm iniciativas tanto junto ao governo quanto também ligadas aos municípios, para a gente trocar experiências, ver o que já avançou e o que pode contribuir para que a gente crie um modelo ideal de atuação para o estado do Rio de Janeiro, poder enfrentar também essa questão da crise econômica e financeira. O plenário da Alerj aprovou a mensagem do governo que proíbe a concessão de incentivos fiscais enquanto durar o regime de recuperação fiscal dos estados, exceto quando autorizado pelo CONFAS. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que permite a concessão de incentivos fiscais apenas depois da aprovação pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O texto discutido na Alerj segue a determinação da lei que criou o regime de recuperação fiscal. Nós consideramos sempre que quando o governo encaminha à casa uma matéria, a expectativa é de que essa matéria seja aprimorada, que valorize com a participação do parlamento. Tem sido assim ao longo de todo esse tempo que a gente tem tido a oportunidade de, juntamente com a Alerj, com as diversas lideranças de partidos, inclusive de oposição, traçar a recuperação fiscal do Estado, a recomposição das condições de várias ordens. Mas nessa matéria do desenvolvimento econômico era preciso evoluir para algo mais consensual, porque nós precisamos manter a possibilidade do Estado ter autonomia na luta por empresas, por empregos. Não é razoável que, às vésperas da convalidação dos incentivos em termos nacionais, onde todas as unidades da federação terão reafirmadas as suas ferramentas para competir pela busca desses empreendimentos, que o Estado do Rio permanecesse numa condição de desigualdade. A Alerj conseguiu garantir mecanismos de controle e transparência na concessão de incentivos fiscais. Aprovamos um projeto importante definindo regras de governança, transparência e controle. Estabelecemos aqui uma linha, um limite para que os projetos sejam enviados à Assembleia e agora com o PLP 54, que foi aprovado no Senado e será sancionado pelo presidente Temer no dia 7, a gente compreende que a guerra fiscal fica mais clara entre os estados. E a partir daqui, com a aprovação desse projeto, o Estado consegue, de alguma forma, dar condições jurídicas para todos aqueles que estão beneficiados, as empresas que já estão instaladas, porque o risco jurídico era gigante se a gente deixasse como estava. Então foi um grande avanço. Todos os novos programas de incentivos aprovados ou não pelo CONFAS deverão passar pela Alerj e ser aprovados em forma de lei. Os benefícios fiscais que representarem mais de 600 milhões de reais em incentivos também deverão ser analisados pela Alerj. Agora todos os projetos estruturantes acima de 600 milhões deverão vir para serem analisados no parlamento. Estabelecemos aqui que todos os programas novos deverão também ser aprovados no parlamento e uma regra grande de transparência com envios de todos os documentos para a Alerj. Os parlamentares aprovaram ainda emenda que beneficia o setor da indústria têxtil, que deixaria de ter o benefício no próximo ano.
Foi estendido até o ano de 2032, o prazo máximo permitido pela legislação federal é de 15 anos e a gente está utilizando esse prazo máximo. É importante dizer que isso foi construído, né, desde lá atrás, quando nos antecipamos, porque o incentivo só venceria em 2018, mas sabendo dessa normativa nova para todas as unidades da federação, era importante que a gente já garantisse a extensão agora, garantindo, acima de tudo, a sobrevivência da capital da moda íntima, Nova Friburgo e municípios adjacentes e de mais de 50% da economia daquela região. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.